Jó capítulo 1 e verso 22. Diz assim a palavra do Senhor: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. É Jó capítulo 1 e versículo 22. Vamos orar? Grande Deus e grande Pai, em nome de Jesus, apresentamos a Ti, Senhor, este versículo da Tua palavra que eu tenho lido, e eu quero estar falando aquilo que o Teu Espírito Santo colocar na minha boca nesta tarde. E que através, meu Deus, da Tua palavra, o Senhor venha agir em cada coração. O Senhor venha falar em cada coração e venha fazer uma obra em cada um nesta tarde, Senhor. Para a glória do Teu nome, nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Amém. Pode se assentar. Aleluia. Sabemos, irmãos, que Jó, ele tem assim uma história que eu acredito que a maioria dos irmãos já ouviram a passagem que fala a respeito de Jó. Mas Jó, a Bíblia nos diz que ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem justo, reto e que se desviava do mal. Glória a Deus, aleluia. Então aí, irmãos, nós podemos ver, para começar, as grandes qualidades deste homem chamado Jó. Aleluia. Temente a Deus, reto, justo e que se desviava do mal. E que nenhum outro ali na volta, ele era semelhante a Jó. Mas sabemos, meus irmãos, que chegou um certo momento que Jó, ele passou por uma fase muito difícil na vida dele. Uma fase difícil mesmo. Não falando, né, irmãos, em primeiro lugar, na riqueza que ele tinha, mas vamos falar que a Bíblia diz que Jó, na luta que ele passou, ele perdeu todos os filhos dele. Eu penso assim com certeza, né? E eu acho que cada um, todos nós pensamos assim. A gente pode perder tudo de bens que tiver, materialmente. Não seria tão difícil do que perder filhos. Pode perder tudo, os bens que tiver, mas menos filhos. Mas Jó, ele perdeu tudo que ele tinha de bens. E além disso, que seria a parte mais difícil para Jó, era perder todos os seus filhos. Mas o que me chama a atenção, algo muito maravilhoso, muito lindo na vida de Jó, que é o versículo que nós lemos, que diz assim: que em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aleluia. Glória a Deus. Com tudo
que ele passou. Ele não pecou contra Deus. Não saiu nenhuma palavra da boca dele blasfemando de Deus. Contra Deus, nenhuma palavra saiu da sua boca. Glória a Deus. E agora estava aquele homem que era rico, tinha perdido já todos os seus bens, tinha perdido seus filhos. Depois de tudo isso, ainda o diabo colocou sobre o corpo de Jó uma chaga maligna, uma chaga terrível. Glória a Deus. Mas tudo era uma prova de Deus que Jó estava passando sobre a vida dele. Glória a Deus. Aleluia. Tudo era uma prova. Então, meus amados, Jó agora estava enfermo. Além de ter perdido tudo que tinha, ter perdido os bens, ter perdido os filhos, agora estava ele enfermo. Estava ele ali com aquela chaga maligna no seu corpo. Aquela chaga terrível. Estava ali no meio da cinza, pegou um caco de telha e começou a raspar ali aquelas feridas. E ainda chegou neste momento para completar a sua esposa, a sua mulher, chegou para Jó e disse: mas você ainda retém a tua integridade? Abandona o teu Deus e morra. Jó disse: você fala como uma doida. Receberemos de Deus o bem e não o mal. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito és o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então nós podemos ver, irmãos, a fé deste homem. Aleluia. O temor que ele tinha como Deus que ele servia. A morte dos filhos dele não fez ele se afastar de Deus. Os bens que ele perdeu tudo, porque ele era um homem rico, rico mesmo. A Bíblia diz que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas e muitos empregados a seu trabalho. Então, além dele perder todos os bens que ele tinha, os filhos amados dele, perdeu todos, e mesmo assim ele não pecou contra Glória a Deus. Deus. Aleluia. Aleluia. Então, meus amados irmãos, este homem de Deus, ele passou por todas esta dificuldade. Meus irmãos queridos, nós aqui neste mundo, nós estamos sujeitos a passar por lutas. Estamos sujeitos a passar por dificuldade. Nós não sabemos o que está para vir para a nossa vida no dia da manhã. Não sabemos. Mas o importante é nós sabermos que precisamos perseverar na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades, mesmo que nós perca alguém da família que ninguém quer perder, mas mesmo assim nós não podemos abandonar o nosso Deus, não podemos blasfemar contra o nosso Deus.
Eu tenho um irmão meu, irmãos, que ele era pastor, um homem batalhador na obra de Deus, um homem humilde, hospitaleiro, muito hospitaleiro, humilde. Ele era pastor lá da igreja do interior, lá para fora, há anos, atravessando rios, caminhando, com uma roupa numa sacolinha levantada e a Bíblia, atravessando o rio, caminhando, com a água, né, pelo peito, para ir fazer culto lá do outro lado, e ele tinha que atravessar esse rio. Então, o homem batalhador, que andava pelas áreas indígenas, fazendo a obra de Deus, pregando o Evangelho, ganhando almas, realizando batismo. E um homem ainda novo, com 53 anos, e deu câncer nele, câncer no estômago, e se foi. Então, meus amados irmãos, mas o mais importante é a salvação. Não é o mais importante esta vida aqui. É Deus, aleluia. Esta vida, nós não sabemos qual a maneira que vai ser o nosso chamado. Nós temos que estar cientes disso. Nós não sabemos. O importante é permanecer até o fim. Glória a Deus, aleluia. E o pastor Valdemar permaneceu até o fim. Amém. Depois que ele partiu, esse meu irmão, um filho dele, meu sobrinho, assumiu a igreja. Glória a Continuou tocando o trabalho lá Deus. Amém. da igreja. Glória a Deus. Então, meus irmãos, neste mundo nós estamos sujeitos a passar por lutas. Mas a Bíblia diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus, aleluia. Ser fiel até a morte Amém, Jesus. e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Por isso é importante, meus irmãos, nós permanecer preparados. Isso é verdade. Todas as horas, todos os momentos, todos os dias. Vale a pena rejeitar o mundo de pecado? Vale a pena, sim. Vale a pena deixarmos o mundo de pecado. Glória a Deus. Deixarmos aí o que o mundo está oferecendo, que é uma paz passageira. Glória a Deus. Mas Jesus disse: a minha paz eu vos dou, e não a dou como o mundo dá. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então vale a pena nós lutarmos. Vale a pena nós lutarmos, deixarmos aí o que o mundo tem como prazer deste mundo, o que o mundo tem como felicidade, o que o mundo tem como alegria para eles, que é a bebida alcoólica, o cigarro, a droga e tantas coisas outras. Que o mundo está aí oferecendo, que como para eles é uma felicidade falsa, uma alegria falsa, passageira, mas a paz que Jesus dá é a paz permanente. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Se nós passamos, irmãos, por lutas com Jesus, mas nós temos uma paz dentro de nós. Agora imagina sem Deus na nossa vida. Sem Deus, aí muitas vezes as pessoas não conseguem prosseguir. Então, Deus é tudo na nossa vida. Ele é a nossa paz, é a nossa alegria, é a nossa felicidade. E a pessoa não pensa que sai da presença de Deus e vai ter paz, vai ter tristeza, É Deus, aleluia. vai ter angústia. A verdadeira paz está em Cristo, está em Glória a Jesus. Deus, aleluia. Amém? Vamos ficar em pé com esta palavra, Aleluia. em nome de Jesus. E sabemos, irmãos, que Jó, depois de tudo que ele passou, Deus deu em dobro para ele. Deus
em dobro para ele de tudo que ele tinha. E algo mais precioso foi os outros filhos que Deus deu para ele. Alguém diz que Deus não dá os filhos, mas Deus dá. Para servo de Deus é Deus que dá os filhos. Pessoa que tem a direção de Deus é Deus que dá. E a Bíblia diz que Deus deu para Jó, deu outra quantia de filho que ele tinha, a mesma quantia que ele tinha antes. Deus deu de volta. E assim como a Bíblia fala também, lá sobre as outras mulheres de Deus lá, mulheres de Jacó, que Deus deu filhos, Deus abençoe, deu filhos, então Deus dá os filhos. Aleluia. Então foi algo mais precioso, né, que Jó teve. Foi os outros filhos que ele teve. Aleluia. E bens também, que Deus deu o dobro de tudo o que ele tinha. Então, muitas vezes, irmãos, nós passamos pelas lutas, pelas dificuldades, mas às vezes lá na frente, Deus tem bênçãos maior para nos alcançar. Deus tem bênçãos mais grandes para nos dar. Aleluia. Mas basta atravessarmos a prova, atravessarmos as lutas. Vamos orar neste momento. Irmão Roberto, por favor, que vai alcançar o óleozinho que está dentro da pasta minha. Por favor. Tem um vidrinho de óleo aí? Esse? Isso. Alcança para ele, João. Aleluia. Irmãos, nós vamos ungir os enfermos. Quem crê que Jesus ainda cura, não é ainda, só um modo de dizer, Jesus, ele sempre vai curar, enquanto Jesus não voltou ainda. Depois que ele voltar, então encerra todas as curas aqui. Pregação da palavra, tudo vai encerrar. Mas quem crê que Jesus cura e vai continuar curando? Glória a Deus. Diz amém. Amém. Nós temos que crer, né? Deus. Hoje em dia nós estamos observando que muita pouca cura divina está acontecendo. Muita pouca cura divina. Irmãos, uma época que eu atendi a igreja lá em Três Passos, eu fazia culto na casa de uma irmã no interior. 15 dias eu ia lá. Eu atendi a igreja na cidade de Três Passos, mas em 15 dias eu ia no interior lá fazer culto na casa de uma irmã. Aí um certo dia ela disse para mim assim, ela tinha um guri de 10 anos. E aquele guri, os dois pés dele eram grossorão de verruga. Mas uma do lado da outra, um em cima da outra quase, grossorão. Os dois pés. Aí ela me disse para mim, pastor, o senhor não sabe algum remédio que possa cair essas verrugas dos pés do guri? Eu já usei tudo que foi de remédio e até hoje nada. Nada resolveu. Eu disse, irmã, para me falar a verdade, eu não sei remédio nenhum. Não sei mesmo. Mas eu tenho um óleo de unção na minha pasta aí. Eu sempre carregava o óleo de unção. Eu vou deixar um pouquinho desse óleo. E ele vai fazer uma unção. Todo dia vai ungir com um pouquinho desse óleo esses pés que tem verruga. Por cima de 7 dias. É uma campanha, um propósito com Deus. Nós sabemos que Eliseu mandou Naamã, que era leproso, ir lá e mergulhar 7 vezes no Jordão. Uma palavra profética, ele foi lá e mergulhou. Das 6 vezes não foi curado, na 7ª vez ele foi curado. Glória a Deus, aleluia. Então tudo é pela fé. E é um gesto de fé, uma campanha. É um gesto de fé a mais. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, aí ela teve fé, a irmã. E o guri também, o guri é pequeno, mas ele teve fé. Aí eu deixei o óleo de unção ali.
Dali 15 dias, quando eu voltei de novo lá, foi a irmã e disse, pastor, olha ali, ó, o pé do guri, já estava caindo todas as verrugas. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Na próxima vez que eu fui, já não tinha mais nada, só os sinalzinhos. E acredito que com o tempo nem sinal não ficou mais. Aleluia. Então, irmãos, hoje, muito pouco milagre, Deus está operando, porque a fé das pessoas está muito pouca. As pessoas muitas vezes preferem mais os médicos do que ter fé mesmo em Deus. E olha, irmãos, que se nós se apegar mais com o médico, a situação fica difícil. Muitas vezes os remédios aí são terríveis de caros. As consultas particulares são caros. Exames particulares são caros. Agora, esse dia eu fiquei sabendo de uma mulher de um conhecido meu lá de fora. Ela ia ter que fazer uma cirurgia, 30 mil reais. 30 mil reais. Então, os irmãos, parem para meditar. Nós temos que se apegar com Deus. Precisamos se apegar. Para Deus poder também agir na nossa vida. Tem alguém que está enfermo, dá um passo à frente que nós vamos ungir